Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse dia ensolarado para a gente louvar a Deus aqui na casa dele, para a gente louvar a Deus, cada um de vocês que está aqui aí na sua casa, né, onde vocês estão, que a gente possa separar este tempo para a gente ouvir a Deus, abrir nossos ouvidos, né, nosso coração para Ele, ouvir a palavra dEle, ser transformada por Ele, e também para a gente dar de nós, né, o nosso louvor, o nosso, não só da nossa boca, né, da nossa vida, dar um louvor digno, porque Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória, de toda a honra, né? E vamos iniciar esse louvor com uma oração, amém? Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Nós queremos colocar também diante do teu altar toda a situação, Senhor, do mundo, tudo o que está acontecendo, Senhor Deus, que às vezes a gente pensa que está distante, Senhor, de nós, mas nós queremos interceder, Senhor, por esse mundo, Senhor, pela nossa nação, Senhor Deus, pela essa situação, Senhor, de guerra. Pai, isso são sinais, Senhor Deus, e que a gente possa ajoelhar e que possa clamar, Senhor, a Ti, interceder, ó Pai amado, e como povo de Deus, interceder por tudo isso que está acontecendo, Senhor. Deus bendito, entregamos, Senhor, esse culto nas Tuas mãos. Deus, a vida de cada um de nós, ó Pai amado. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, e que Teu Espírito Santo venha, Deus, estar nesse momento, nesse culto, Senhor, Pai amado, e que o Senhor se revele, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro agradecida. Amém. Amém. Vamos iniciar cantando: ensina-me o teu caminho, Senhor, e andarei na tua luz. Dá-me um coração rendido a ti para louvar-te, ó Deus. Vamos pedir para o Senhor para nos purificar e nos limpar, né? E nos tirar tudo que impede o fluir do amor do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. Amém? teu caminho, Senhor,
gente quer ser purificado, né? Quer ter um coração rendido ao Senhor. E vamos falar agora que nós queremos ser como Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus e queremos andar e ser como Ele é. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Vamos ofertar agora, tá bom? Separa suas ofertas, seus dízimos. E a gente vai ofertar nesse cântico. Como Jesus Cristo quero ser. Há tanto bem que eu quero fazer. Ouço tua voz, Jesus, no meu ser. Dá-me a tua paz e o teu gozo vem. Teu amor também, Senhor. Como Cristo eu quero ser, Senhor. Eu quero ser assim como tu és, contigo parecer. Dá-me a paz, amor também, teu gozo vem. Como Cristo eu quero ser, Senhor. Eu quero ser assim como tu és, contigo parecer. Dá-me a paz, amor também, teu gozo vem. Como Cristo eu quero ser, Cristo eu quero ser assim como tu és. Como Cristo eu quero ser. Amém. Vamos orar, agradecendo as ofertas. Amém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem sustentado, Pai, esta casa de oração, tem sustentado, Senhor, a cada um de nós. E nós somos agradecidos por isso, Senhor, e entregamos, Senhor, a nossa oferta no teu altar. Uma oferta de gratidão, Senhor, é muito menos que o Senhor merece, Senhor, mas é com a nossa gratidão e nosso louvor que entregamos diante de Ti, ó Pai. Senhor, usa essas ofertas, ó Pai amado, Deus, para que o Teu reino cresça, para que Jesus Cristo seja conhecido, ó Pai amado, no nosso meio aqui. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro agradecida. Amém. Amém. Vamos entoar um cântico que há muito tempo a gente não entoa, não sei se todos conhecem, que fala: para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna, só Tu tens a palavra de vida eterna, né? Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Hoje nós teremos a Santa Ceia também, né? E Jesus é este pão que desceu do céu, que veio para salvar a cada um de nós, e nós vamos celebrar, né? Com alegria, tá? Esse momento, né? Esse momento de Santa Ceia também. Mas antes vamos entoar esse cântico que fala: para onde iremos nós? Porque só Tu
tens a palavra da vida eterna, Tu és a fonte de vida. Amém? Onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti, até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti, até transbordar. Onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, Aleluia, Senhor, enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, enche nossa vida, Senhor, de alegria, Senhor, enche, Senhor, a nossa vida com Teu amor, Senhor, para nós amarmos as outras pessoas, ó Pai, porque de nós mesmos, Senhor, não podemos, Senhor, amar, Senhor, as outras pessoas, se não vier esse amor de Ti, ó Pai amado. Pai amado, abre, Senhor, nossas vistas, Senhor, nosso coração, Senhor, nossa mente, ó Pai amado, para a Tua palavra, Pai.
Te rendemos graças, Senhor Deus, por este louvor, entregamos nas Tuas mãos. Realmente, para onde iremos nós? Pai, só Tu tens a palavra de vida eterna, Pai. Nós queremos seguir a Jesus Cristo, Senhor. Queremos seguir e ser como Ele é, ó Pai amado. Isso nós precisamos. Para isso, Senhor, nós precisamos nos encher de Ti, nos encher do Espírito Santo, nos encher da palavra de Deus que transforma. Pai amado, te agradeço, Senhor, por esse momento. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, este louvor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Ontem, o Maria e eu fomos ao teatro do Sesc, assistimos uma peça. Mesmo assim, levantar mesmo assim, alguma coisa assim. Mas foi muito bom. E como fomos convidados, né? Melhor ainda. E foi bem atual, a peça bem contextualizada, os atores muito bons. E todos, assim, o tempo todo, noticiário, a peça de teatro. Nós tivemos ontem de manhã também o Concílio Geral Extraordinário. Todo mundo falando da guerra da Ucrânia, o problema político da Venezuela, que fez com que viessem milhares de refugiados aqui no Brasil. E então está sendo aberto uma igreja metodista livre em Manaus para receber também esses refugiados. E é bem visível também as pessoas aqui em situação de rua, e agora com a guerra da Ucrânia e Rússia, as coisas que já estavam difíceis vão ficar piores ainda. E para piorar, ou não sei, dependendo como for, ainda temos a eleição aqui no Brasil no final do ano, né? Então, a situação é bem complicada. E que palavra dar no meio dessas circunstâncias? Primeiro, vamos abrir em Mateus 11, 28. Eu não sei se vai dar para projetar. Eu nem apareço. Mateus 11, 28. Eu vou começar a ler. Mateus 11, 28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor bondoso, nós temos certeza absoluta que a Tua palavra contém a resposta, a solução. Queremos esquadrinhar, Senhor, queremos aprender, queremos escutar a Tua voz. Queremos, sim, Pai, a Tua presença falando conosco. Ajuda-nos hoje também, então, na leitura da palavra, na sua interpretação e, principalmente, também a sua aplicação através do Espírito Santo. É o que pedimos agora, Senhor, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aqui, a parte principal que eu queria enfatizar, podemos, aliás, eu acho que até já preguei várias vezes sobre essa passagem, mas hoje, enfatizar a frase, a palavra, venham a mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Com certeza absoluta, os ucranianos estão muito cansados, a alma sobrecarregada, e todos nós também com o efeito disso. Precisamos de descanso para a nossa alma. E Jesus, Ele chama. E do mesmo jeito como Ele tem chamado nesse primeiro século, Ele tem chamado você
todos nós, a descansarmos nele também. Mas o interessante é que ele não só nos chama para virmos a ele, ele dá um outro passo. Então vamos ver em Lucas 14, 25 a 27. Lucas 14, 25 a 27 diz: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, nessa parte, o que eu queria enfatizar, né, não somente que ele convida a você e a mim a descansar, mas ele também diz que se a gente não segui-lo, a gente não pode ser discípulo dele. E é um discipulado com preço muito alto. Não é assim um seguir de qualquer jeito, mas é um seguir que a gente tem que segui-lo e amá-lo mais do que a gente ama a nossa própria família, mais do que a gente ama os nossos próprios filhos, mais do que a gente ama a nossa própria vida. E se não for assim, ele fala: olha, eu nem quero, tá? Porque você não serve para ser meu discípulo. É muito forte. São 2 convites. Venha, Jesus fala, venha a mim, né? Mas nem que a gente vem, não fica só no abraço dele. Ele fala, segue-me. Para ser meu discípulo, você tem que me seguir. Esse segue-me, como é que ele funciona no dia a dia? Como é que ele funciona agora? E então vamos ver, Mateus 15, 29. A 38. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Esse é um dia a dia de Jesus. Depois subiu a um monte e se assentou. É interessante que ele vai, mas depois ele senta. Mário e eu, nós tivemos oportunidade de ir até Israel e a gente viu lá um lugar onde provavelmente Jesus teria se assentado para ensinar a multidão. E eles dizem que realmente quem senta lá e fala, dá para ser escutado a uma distância muito boa. Agora, é uma grande multidão que estava seguindo Jesus. Versículo 30. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. E aí, tentando fazer uma analogia, buscando na palavra de Deus o que fazer nesses momentos de hoje tão difíceis, pensei assim, de repente, em vez de levar os aleijados, os cegos, eu vou levar em oração a Jesus os ucranianos, os venezuelanos, as pessoas em situação de rua. E o que ele vai fazer? Ele os curou. Jesus tem o poder de intervir e de transformar toda a nossa realidade. Como a gente cantou, né, na semana passada, os nossos olhos podem ver o impossível acontecer. Bom, 31. O que acontece? O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Sim, Deus pode fazer milagres hoje, ainda hoje. 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Essa parte, esse texto, é a segunda multiplicação dos pães. A gente pode ver a primeira multiplicação em Mateus 14, 13.
é a segunda, né? Por que 2 vezes? Eu fiquei pensando, por que eles 2 vezes aconteceu isso e acontece em Mateus, em Marcos, em Lucas, João, repete-se nos 4 evangelhos e 2 vezes. Então, quando aconteceu, eu me lembrei do faraó, do sonho do faraó. Eram 7 vacas magras que comeram as 7 vacas gordas e as 7 espigas mirradas, fraquinhas, né, magrinhas, que comeram as espigas fortes. E José diz assim, olha, 2 vezes, mas quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que é uma ênfase, né? A gente sempre fala, sabe que a didática de Jesus é assim, repetição, ênfase. Isso a gente tem que aprender mesmo, mais de uma vez, para ensinar, para aprender a mesma coisa. E aqui, se é 2 vezes, 2 multiplicações dos pães, é porque Jesus ele quer ensinar mesmo, de verdade. E o que ele diz? Jesus diz, eu tenho compaixão dessa multidão. Se a gente vê na primeira multiplicação dos pães, no versículo 14, quando Jesus saiu do barco, capítulo 14, versículo 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles. Essa repetição de compaixão. Onde Jesus está? Porque a gente vai até ele, e quando a gente vai, a coisa não é estática, a gente segue ele. A gente segue porque ele não fica parado, porque ele vai aonde precisa, onde há clamor. E onde está tendo clamor agora? Onde está a multidão? Onde Jesus está? Com certeza absoluta, ele está também com os refugiados, ele está também com onde tem guerra, onde tem necessitados. E a gente tem que segui-lo, não é? Esse é o chamado. E por que ele está lá? Porque ele tem compaixão. No versículo 32 diz, faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Isso daí é uma coisa assim que eu fiquei pensando, porque na primeira multiplicação, no capítulo 14, versículo 15, adivinha o que os discípulos disseram quando o povo começou a ficar com fome? Então, capítulo 14, versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Qual que era a atitude dos discípulos? Eles perceberam, assim como também eles devem estar, com fome. Então, a multidão com fome, discípulos com fome, e aí eles querem, né, dar uma dica para Jesus. Jesus, manda esse povo aqui embora, porque esse lugar aqui é deserto. Se eles continuarem aqui, vai ser nossa responsabilidade, manda eles embora. Essa é uma reação muito, muito comum, é bem humano mesmo. E nessa segunda multiplicação, pelo menos, eles não chegaram e não disseram para Jesus para mandar o povo embora. Às vezes, muitas vezes, nós como seres humanos, até como igreja, a nossa postura, quando a gente vê muito problema, quando a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, a gente fala, eu não tenho nada a ver com isso. Eles têm seus problemas, eu tenho os meus. Que eles se cuidem, que eles vão comprar pão lá no povoado. Será que eles não perceberam que aqui é um deserto? Né? Será que eles não perceberam que tinham que trazer comidinha com eles? E a nossa postura, muitas vezes, acontece, abrindo um pouco de parênteses, quem assiste muito seriado, vê que as vítimas de estupro, muitas vezes, elas são vítimas 2 vezes. Porque quando vão
para a delegacia, quando vão abrir BO, tudo, eles falam, mas o que você estava fazendo lá naquela hora? Por que você está vestido desse jeito? Né? E, no fim, a vítima acaba levando bronca, em vez de eles procurarem o culpado. E a gente repete muito isso e fala, gente, essa multidão não sabe que a gente está no deserto? E a gente repete, olha, será que eles não viram que o político, o presidente, não está batendo muito bem? Quem mandou votar neles? E agora estão buscando refúgio aqui? O votar. Acho que nem voto tiveram, mas que seja. Mas a gente tem muito assim do tipo, poxa, você caiu nesse problema porque você quis. Você está na rua porque você é um viciado. Você está na rua porque você não quer sair. Se você quisesse, você poderia. Mas aqui Jesus, ele, né, pelo menos o povo, os discípulos, na primeira vez, falam, manda eles embora. Pelo menos não mandaram embora, mas Jesus, ele tem um bom humor muito legal. Ele, no finalzinho do versículo 32, ele fala, não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os discípulos, já é a segunda vez, né? Eles não deram essa dica para Jesus, mas, por outro lado, também não tomaram nenhuma atitude. Ficaram, né, esperando. E Jesus, tá. No versículo 33, quando Jesus ele fala do 32, no 33, os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Assim como eu falei, né, em Marcos, Lucas, João, acontece a mesma narrativa da multiplicação do pão. E tem alguns que falaram assim, 200 denários, alguma coisa. Aí eu fiz a conta mais ou menos mental, que se a gente pegasse o salário mínimo, que está mais ou menos 1.200, 200 denários é o salário de 200 dias. Se você pegar 1.200, divide por 30, multiplica por 200, dá mais ou menos R$8.000 de pãezinhos. Já imaginou? A gente que come um pãozinho aqui antes, né, de manhã. Se a gente comprasse na padaria 8.000 pãezinhos, a padaria não teria condição. A gente teria que comprar nessa padaria, na outra, no supermercado, para 8.000. Imagina naquela época. E aí, na primeira multiplicação são 5.000 homens, nessa segunda são 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só, as mulheres são tão valiosas que nem são contadas naquela época, né? Contaram só os homens e mulheres e crianças. Mas também, quando a gente estava lá, a gente observou que os judeus, eles levam muito a sério quando Deus falou, multiplicai-vos. É um mandamento mesmo. Eles não têm 1, 2, 3 filhos. No mínimo, eles têm 4, porque é 2 multiplicado por 2. Eles estão seguindo, eles multiplicaram. Se são 4 filhos, homem e mulher, né, uma família, para cada homem que tem, você multiplica por 6. Então, se você diz que são 5.000 homens multiplicado por 6, dá mais ou menos 30.000 pessoas. É uma grande multidão. Como é que a gente vai alimentar esse povo todo, diz os discípulos? O que a igreja pode fazer diante dessa situação? O que a gente pode fazer diante de uma guerra? Diante de uma política tão complicada? O que a gente pode fazer diante de uma pandemia? É coisa de ficar exausto, é coisa de ficar cansado, é coisa que dói na alma. É muito complicado. Aí Jesus, ele pergunta no versículo 34, quantos pães você tem? O que você tem? Né? Do mesmo jeito como Jesus pergunta para os discípulos hoje, ele pode estar perguntando para a gente.
o que nós temos? Aí, para a resposta deles, 7 pães e alguns peixinhos. Para 30.000 pessoas, para 24.000 pessoas. Aí Jesus, ele fala, não aqui, mas nos outros, ele fala, daqui para mim. O que você tem? Consagra para Jesus. Eu tenho algumas habilidades, eu tenho alguns amigos, eu posso conversar com a família, eu tenho uma pequena reserva financeira, eu tenho algum alimento, algumas roupas. Faz um checklist. O que eu tenho? Que habilidade que eu tenho? Que dons, que presentes? Não o que está sobrando. Isso aqui né? Não. Mas o que realmente eu tenho no total? Consagrar para Jesus. Versículo 35. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Jesus, ele é organizado. Ele de bagunça, não tem nada. 36. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, agradeceu ao Pai, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Vendo isso, nesse versículo 36, deu um insight. É Deus que organiza, é Deus que multiplica, é Deus que dá para nós, seus discípulos, quando a gente responde a Ele. E o que a gente tem que fazer? A gente entrega para a multidão. A gente entrega para as pessoas. Tudo é de Deus. E se a gente tem alguma coisa, é porque foi Deus que deu, né? Eu fico assim pensando. Na minha época, quando eu tinha 7 anos, eu adorava assistir A Feiticeira. Vocês conhecem? Talvez os mais novos não. Mas ela fazia um movimento assim, que eu não sei. Ela fazia um feitiço, uma mágica. Se tivesse, né, uma mágica, se tivesse poder, talvez eu, na minha humanidade, eu colocaria um pão direto na mão de cada um. Não é mais fácil? Eu daria a resposta para a solução dos seus problemas na hora, sim. Mas Jesus não fez assim. Para alimentar 30.000 pessoas, ele fez questão de partir. Ele fez questão de dar primeiro para os discípulos. E os discípulos é que iriam dar para a multidão. Jesus poderia resolver assim? Poderia. Mas ele utilizou os seus discípulos. Ele utiliza a cada um de nós que se entrega a Ele. E aí todos comeram até se fartar. E os discípulos, 12, para dar de comer a 30.000, eles também não iriam conseguir. Com certeza, cada um desses 12 também entregou para outros. Eles tiveram uma equipe, deve ter sido uma equipe muito boa para alimentar, né? 37, todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos. Desperdício zero. É metodologia de Deus mesmo. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse foi um pequeno trecho da Bíblia do dia a dia de Jesus. E aqui eu coloquei algumas aplicações. Onde estivermos, Ele nos chama para nos juntarmos para Ele. Onde Jesus está? Onde Jesus está na sua vida hoje?
Ele é o centro, ele é o comando, ele é o comandante, é ele que manda na sua vida. E ele chama, segue-me. Qual que é a nossa resposta para ele? Eu posso resistir, vocês podem resistir. Vocês podem pensar assim, ai, por que seguir Jesus? Eu estou fazendo uma coisa tão legal, eu estou num ministério tão bom aqui, eu já estou fazendo alguma coisa. Como assim entregar o controle da minha vida a Ele e ser mais comprometido com Jesus? Às vezes, fazer as coisas no ministério é mais fácil do que estar com Jesus. E a gente confunde as coisas. Acontece que o fazer as coisas do ministério é o resultado do nosso estar, do nosso ser com Jesus. Muitas vezes, visão, valores são muito importantes. Eu posso chorar aqui de paixão pelas pessoas, mas o mais importante é o meu relacionamento com Deus. Isso é o prioritário. E depois, sim, a visão e a missão. E é uma honra, gente, é uma honra ser convidado por Jesus. Ele tem um lugarzinho para a gente, com Ele, porque senão Ele não nos chamaria. Me juntar aonde Ele está. Ele nos quer seguir. Eu vejo assim, como se Jesus fosse um adulto e a gente fosse uma criança, e a gente chama a criança, muitas vezes, N vezes, milhares de vezes a gente faz isso. Vem cá, não é assim que a gente faz? Vem. E é assim que Jesus nos chama. Ele fala, vem, você está cansado, a sua alma está sobrecarregada, venha. Você vai se revigorar comigo. Você vai ser transformado comigo. E siga-me. Né? O vinde a mim e me seguir. E quando eu chego com Ele, eu me relaciono com Ele, sou transformada, a minha alma descansa e eu cresço no dia a dia com Ele. Então, a gente não segue uma meta, a gente não segue um plano, um negócio, uma missão, um trabalho. A gente não segue um programa, mas a gente segue uma pessoa. Jesus é o caminho. Não é que Jesus está lá no fim do caminho. Jesus é o caminho. Nós seguimos uma pessoa. Nós temos paixão pela pessoa, pelos seus valores. Quando seguimos Jesus, nossa amizade com Ele é profunda, criamos raízes nas respostas do nosso dia a dia. Isso é ter intimidade com Jesus. Conexão com quem e não com o quê. Semana passada, no Alfa, o Léo, ele comparou o relacionamento com Jesus com um casamento. Eu posso ser casada com o Mário, e nós somos casados há 34 anos. Esse ano a gente vai fazer 35 anos de casado. Long time. Mas muito do casamento, ele pode ficar só na superfície. Você pagou a conta? Você lavou a roupa? Tem uma lâmpada queimada lá, troca. Isso não é um relacionamento de casamento. Agora, é muito diferente de você ter a alegria de estar junto com Ele, a alegria de estar andando junto. E assim é o nível com Jesus. Uma coisa é você ir, outra coisa é você andar com Ele. As pessoas comparam muito que Jesus está batendo na porta, né? E eu falo, gente, eu sou oriental e Jesus, ele também era oriental quando ele estava aqui na Terra. Não é oriental, assim, que nem nós, de olhinhos fechados, mas ele morava no Oriente Médio. Então, a cultura dele era oriental.
E você pode entrar na casa de alguém, mas se você não comer com ele, você continua sendo uma visita, só uma visita. Mas se você entrar e você cear, comer com ele, aí sim o relacionamento é mais profundo. Isso é uma amizade, né? E às vezes a gente convida Jesus, sim, para entrar na nossa vida, para entrar no nosso coração. Mas sem intimidade. É possível, assim como a gente falou, como um casamento. É uma formalidade. Ah, Jesus, pode entrar, fica aqui, fica à vontade. Quer assistir um canal, televisão? Fica aí, na sala, enquanto eu fico lá no quarto, na cozinha, fazer outras coisas, mas não ter intimidade com ele. Outra coisa, semana passada, retrasada, eu fiquei tocada quando eu escutei no vídeo do Alfa. Se você fosse a única pessoa no mundo, Jesus morreria na cruz no seu lugar, do mesmo jeito. Uau! Ai, 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 ai. É tudo esse amor mesmo? Porque eu sempre pensei, né? Ah, tá bom, no nosso lugar. Às vezes eu até falo, você troca, né? Para as crianças a gente fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora pega o mundo, troca e coloca o seu nome, porque Deus amou Esther, Mário, a mim, né? De tal maneira, para que aquilo fique mais pessoal. Mas esse foi diferente. Foi diferente. Quando a gente fala que a gente só precisa da graça de Deus, na verdade, a graça é a presença de Deus. A gente só precisa da presença de Deus. Para terminar, temos Policarpo, bispo de Esmirna. A gente estava falando de bispo. Ele foi queimado na estaca aos 86 anos. Porque, por causa da idade dele, os romanos eles deram uma chance assim. Policarpo, se você negar Jesus, se você abrir mão, você não precisa ser queimado. Imagina, no mínimo, né, ele tinha 86 anos. 86 anos e terminar a vida assim, queimado numa estaca. E a resposta dele foi: mas esses 86 anos, Jesus sempre esteve comigo. Jesus sempre foi tudo para mim. Por que agora, aos 86, eu vou abrir mão? Não. E eu fiquei pensando enquanto vinha para cá. Onde Jesus estava nessa hora? Jesus estava na estaca. E era lá que o Policarpo queria estar, com Jesus. Sem Jesus, fora da estaca. Com Jesus, na estaca. Com Jesus. Ele foi morto assim. Jim Elliot, né? Ao contrário, ele tinha 29 anos quando ele morreu. Ele é muito conhecido por uma fala dele, uma fala tão complicada que muitas vezes eu não consigo nem reproduzir. Mas eu vou contar um pouquinho dele. Ele estava evangelizando a tribo Huaorani, de Equador. Tinha ele e mais 4 jovens amigos que queriam evangelizar essa tribo, nunca antes contatado. E como é que eles faziam contato antes? Eles iam de avião. Isso foi no início, foi 1920, alguma coisa. Eles iam de avião, eles jogavam uma cesta de presente para a tribo recebia e eles iam embora. Existia uma tribo já evangelizada que tinha contato com os Huaorani. E essa tribo, então, acabou sendo a ponte. Só que mal sabia Jim Elliot que o nativo dessa outra tribo,
em vez de falar as mensagens dos missionários, ele mentia e falava outras coisas para a tribo Huaorani. Aí, eles combinaram de se encontrar e Jim Elliot, e com os 4 amigos deles, desceram. E a última mensagem que a esposa recebeu do Jim Elliot na rádio, né, do aeroplano, eles estão chegando. E assim, com alegria, porque eu vou poder falar de Jesus. Eles estavam lá e falaram, eles estão chegando. Só que depois se soube, né, que vieram mais de 10 pessoas da tribo com lanças e mataram os 5 jovens, jogaram os corpos deles no rio, porque dias depois eles acharam os corpos cheios de lança, totalmente feridos, mortos. Onde Jesus estava? Com Jim Elliot. Estava lá, com as lanças. Por causa do martírio de Jim Elliot, centenas de jovens missionários se levantaram e quiseram evangelizar essa tribo. E assim Equador foi alcançado. É um privilégio, é uma honra seguir o amor. Você está ouvindo o chamado de Jesus? É um convite. Como você responde o convite de Jesus? Ele diz, vinde a mim e siga-me. Vamos fechar os olhos e vamos responder a Jesus. Nesse mundo tão difícil, Senhor, em que as coisas parecem que ficam complicadas e ficam cada vez mais complicadas, queremos responder sim ao teu chamado. Queremos mostrar para o Senhor o que nós temos. Queremos esperar a tua multiplicação. Somos tão pequenos, mas o Senhor nos utiliza. Que privilégio que é poder te servir e te seguir. Ajuda-nos, Senhor. Ouça, Pai. Ouça, Senhor, a resposta de cada um dos teus filhos amados aqui. Queremos responder sim. Queremos te seguir aonde o Senhor for. O que o Senhor desejar. Que o Senhor tenha o controle total da nossa vida. Dia após dia. Onde o Senhor estiver. E assim como nós cantamos, assim como nós lemos, Jesus é o pão da vida. Jesus distribui vida. E nós queremos então participar agora desse pão, desse vinho, como mostra do teu amor para conosco e do nosso amor para contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque nós seguimos o amor, porque seguimos a Jesus. Obrigado, Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.